Só um minutinho, doutor Rodrigo. Claro. Eu só vou pedir para que o pessoal deixem suas webs e microfone desabilitado e a webcam e o microfone. Somente deixar habilitado o microfone e a webcam dos palestrantes abertas, tá? As dúvidas que vocês tiverem, vocês podem ir digitando no chat, que no final terá 30 minutos para as respostas, tá? Obrigada. Pode dar início, doutor Rodrigo. Boa tarde a todos. Meu nome é Rodrigo. Eu sou médico infectologista do Hospital Infantil Joana de Guzmão. É com prazer que a gente está apresentando essa aula sobre síndrome inflamatória multissistêmica nas crianças e nos adolescentes. E eu queria começar essa apresentação, na verdade, mostrando esse gráfico. E assim como esse gráfico remete à Inglaterra. Então, se vocês forem ver, são datas de fevereiro e em azul você tem os casos, né, de Covid, infecções 2. E o que acontece é que os ingleses começaram a ver, após a infecção, né, a pandemia crescendo naquela aceleração descontrolada, eles começaram a notar em algumas crianças, sobretudo crianças, uma síndrome, uma doença diferente, algumas com aspecto muito grave, necessitando de UTI, outros não tanto, alguns com dor abdominal. E é interessante você ver nesse gráfico que o que acontece é o tempo. Então, mais ou menos umas 4 semanas entre a pandemia descontrolada na Inglaterra e essa síndrome. E o que eles viram nas crianças? Várias manifestações, desde manchas na pele, eritema ocular, até lesões cardíacas, nos exames de sangue um sódio baixo, às vezes uma linfopenia, provas de atividades inflamatórias muito altas, e eles, então, depois ficou decidido que a síndrome ia se chamar síndrome inflamatória multissistêmica, né, em pediatria, porque essa síndrome não foi só vista na Inglaterra, depois eles começaram a ver em vários outros lugares do mundo, na Europa, na Itália e nos Estados Unidos. E no Brasil também não foi diferente. Nesse slide do dia 21 de agosto, uma notícia do estado de São Paulo mostrando que, assim como o Brasil também teve essa fase de aceleração descontrolada da pandemia pelo Covid, teve essa síndrome nas crianças. E existem vários conceitos, no entanto, o Brasil também adotou um conceito que é da Organização Mundial de Saúde. Nesse slide, o que dá para se ver é uma nota técnica do Ministério da Saúde falando sobre esta síndrome e falando quais os critérios que nós, no Brasil, adotamos. E quais são eles? Eu, obrigatoriamente, para ter essa síndrome inflamatória multissistêmica, eu tenho que ter febre persistente, né, mais de 3 dias de febre, e ela no mínimo de 38 graus, e acometendo a idade entre 0 e 19 anos. E quais são os acometimentos ou sinais e sintomas que preciso ter? Eu preciso ter pelo menos 2 dos seguintes sinais e sintomas, que é conjuntivite não purulenta, bilateral ou eritema cutâneo, uma hipotensão arterial ou choque, disfunção miocárdica, seja ela por achados ecocardiográficos ou elevação de marcadores cardíacos, evidência de coagulopatia, né, com TAP, ou TTPA, TP de dímero elevado, abdominal ou vômitos. Além disso, né, 2 desses sinais e sintomas, eu tenho que ter ainda a elevação
das provas de atividade, né, inflamatória, sobretudo VHS, PCR, né, ou outro marcador, como procalcitonina, eu tenho que descartar qualquer infecção, né, de sepse bacteriana, né, de origem seja ela viral ou bacteriana, e eu preciso ter uma evidência, seja ela por métodos, né, exames, seja eles esses exames por biologia molecular ou por sorologia, que é o que a gente tem aqui no Brasil, evidenciando, né, a infecção pelo SARS-CoV-2, evidenciando o COVID. Além disso, o que chamava a atenção desta síndrome é que ela tinha similaridade com a síndrome de Kawasaki. Então eu tinha, além da questão da questão, né, da síndrome em si, ela tinha similaridades com a síndrome de Kawasaki. E o que acontece? E o que é essa síndrome de Kawasaki, que foi uma doença descrita pela primeira vez pelo Dr. Tomasuko Kawasaki em 67, que às vezes difícil diagnóstico, no qual você tem febre por 5 dias, associada a 4 de 5 critérios que eu abreviei aqui nesse slide, mostrando que você pode ter um exantema da pele, alterações oculares, né, uma conjuntivite não purulenta, mas bilateral, alterações de orofaringe das mais diversas, desde lábios rachados, eritema de orofaringe, né, gânglio cervical, sobretudo unilateral, e alterações de extremidades, principalmente edemas de mãos e pés ou esse exantema. E essa síndrome inflamatória multissistêmica, ela tem muita similaridade com a síndrome de Kawasaki. Tem alguns autores ainda discutindo se ela é a mesma coisa, no entanto, o que a gente vê é a faixa etária. Enquanto a síndrome de Kawasaki é uma faixa etária de 6 meses até 5 anos, essa síndrome inflamatória multissistêmica, ela principalmente já acomete pessoas, na sua grande maioria, acima de 7 anos. Apesar de que, como eu já tinha dito anteriormente, é de 0 a 19 anos que foi estabelecido. Por que é interessante saber o que é a síndrome de Kawasaki? Exatamente porque crianças e adolescentes que preenchem esses critérios de síndrome de Kawasaki, sejam eles completos ou incompletos, ou que tenham síndrome do choque tóxico, né, mas tenha evidências de infecção pelo SARS-CoV-2, eles também estão incluídos nessa definição de caso de síndrome inflamatória multissistêmica em pediatra. Então, e o que é importante, isso é estabelecido pelo Ministério da Saúde, todo paciente com suspeita dessa síndrome inflamatória multissistêmica deve ser hospitalizado e observado. Por quê? Porque é comum a rápida deteriorização desse paciente. Às vezes ele está bem e ele pode vir a ficar muito grave, como no caso que a gente teve no hospital infantil. Né? E quais são os exames, né, que eu devo pedir para me certificar dessa síndrome, além desses sinais e sintomas? É um hemograma com plaqueta, metabólicos e uma gasometria, função renal e função hepática, né, marcadores de coagulação, né, marcadores cardíacos, provas de atividade inflamatória, porque é um dos critérios para que eu tenha a síndrome, né, para que eu consiga fechar a síndrome. Um parcial de urina, porque eu devo afastar outras causas, né, desta síndrome e, sobretudo, né, um ecocardiograma, um eletrocardiograma e raio-x de tórax, às vezes para avaliar a área cardíaca. É interessante lembrar uma das coisas que preciso, né, ter evidência da infecção, né, evidência do COVID. E essa infecção, então eu posso solicitar seja um RT-PCR ou um teste sorológico, a depender do tempo da doença. Né? Porque eu posso ter a infecção do COVID, né,
no momento da síndrome, ou seja, em vigência da infecção por SARS-CoV-2, eu posso ter essa síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, mas posso também ter curado da infecção, né, pelo SARS-CoV-2 e desenvolver a infecção, essa síndrome multissistêmica, essa síndrome inflamatória multissistêmica posteriormente. Outros exames que ficam na dependência são ultrassom de abdômen, que vai depender da clínica do paciente, ou tomografia, né, triglicerídeos, procalcitonina e sorologias, dependendo daquilo que eu observo de infecção. O que eu vou fazer de tratamento? E aqui no tratamento eu vou falar alguns tópicos importantes. Alguns eu vou deixar mais para a Camila falar, que é a intensivista e que também cuidou de alguns doentes que a gente teve com essa síndrome inflamatória multissistêmica. Então, algumas crianças vão necessitar de oxigênio, outras vão precisar, né, de volume, seja soro fisiológico e drogas vasoativas, antibiótico. Normalmente o antibiótico que a gente utiliza é ceftriaxona e clindamicina, exatamente porque um dos diagnósticos diferenciais é o síndrome do choque tóxico, e algumas coisas aqui que são específicas da doença, a imunoglobulina, que ela não só vai servir, né, tanto para tratamento da síndrome inflamatória multissistêmica, no qual a gente usa, né, essa dose, assim como na síndrome de Kawasaki. Como eu falei, às vezes são doenças que têm intercâmbio, uma se sobrepõe à outra. E na imunoglobulina, normalmente a gente faz uma dose muito alta, de 2 gramas por quilo, faz ela lentamente, em 12 horas, pelo risco de você poder ter outros problemas associados. Quando você tem critérios de síndrome de Kawasaki na síndrome inflamatória multissistêmica, você faz a imunoglobulina nos casos graves e pode repetir essa imunoglobulina em 36 horas. Então, você correu a imunoglobulina, a partir daquele momento, terminada de correr a imunoglobulina no paciente, né, fez EV, você conta 36 horas. Se ele ainda persistir com a febre, o que você faz é você volta a fazer a imunoglobulina. Quais outras medicações que você deve fazer? É o AS, seja nas formas completas ou incompletas, né, de Kawasaki, nessa síndrome. A dose que normalmente nós utilizamos é a dose de 30 a 50 miligramas por quilo, e a gente mantém essa dose, que é uma dose bem alta, por 48 horas, afebril, né? Então você mantém, a criança tem que ficar 48 horas afebril, e daí a gente modifica essa dose de AS, que é uma dose que a gente chama de anti-inflamatória, e a gente passa, então, para uma dose antiagregante, que é de 3 a 5 miligramas por quilo, uma vez ao dia, que você normalmente vai manter por 6 a 8 semanas. E você vai observar, né, no ecocardio se tem dilatação ou alteração cardíaca, para ver se essa criança ou esse adolescente pode tirar o AS ou vai manter. E isso eu creio que o Dr. Maurício deva falar, vai com certeza falar na aula dele. Outras medicações utilizadas é o corticoide, que é a metilprednisolona, preferencialmente é o que se tem mais, é o que se está se fazendo. Normalmente o que a gente tem feito é nos casos graves, a dose a gente usa de 1 a 2 miligramas quilo, normalmente 3 a 5 dias. Pode acontecer de você fazer também uma pulsoterapia. Em alguns lugares fazem pulsoterapia. No nosso hospital, as doses que a gente usou foi de 1 a 2 miligramas. A criança ficando bem, melhorando da gravidade, você pode então passar essa medicação para prednisolona e vai fazer via oral, 1 a 2 miligramas por quilo, e normalmente você vai fazer isso por 3 semanas. Quais são os diagnósticos diferenciais nessa doença? Sepse de causa bacteriana ou outras infecções virais, como dengue, né, ou arboviroses, né, entra aqui, voltando nas causas bacterianas, leptospirose. O abdômen agudo, porque é muito comum, às vezes tem casuísticas de 50% das crianças terem muita dor abdominal.
Síndrome do choque tóxico por estáfilo ou estrépito, porque eles simulam, né, seja pelo eritema, pela gravidade do caso, miocardite por outros agentes infecciosos, a síndrome de Kawasaki sem estar relacionado com o SARS-CoV-2, reação a fármacos, né, hipersensibilidade, outras enfermidades reumatológicas, como síndrome de Still, e a síndrome da reativação macrofágica ou síndrome hemofagocítica. Normalmente, isso tem que ficar muito frisado e é muito importante dizer que, normalmente, essas crianças elas devem ser referenciadas para um lugar que tenha pelo menos um centro, uma UTI, um acompanhamento cardiológico, porque é comum essa síndrome inflamatória multissistêmica, é isso que chama muito a atenção, um acometimento cardíaco. Precisa de acompanhamento ecocárdico e precisa de acompanhamento com um cardiologista. É comum o envolvimento de muitas especialidades, né? Nos pacientes que a gente teve no infantil, precisou de infecto, de intensivista, de cardiologista, hematologista, às vezes reumatologista, e fundamental, a notificação para a gente conhecer mais da síndrome, não só no nosso país, mas no mundo inteiro, porque ela é algo novo. E aqui eu só coloco esse slide mostrando uma das notificações, elas são bem extensas, eu coloquei exatamente por isso, essa notificação para lembrar a importância dessa notificação. Eu acho que da minha parte era isso, depois eu vou ficar aberto às perguntas que porventura tenham. Obrigada, doutor Rodrigo. Eu vou passar agora para a doutora Ana Camila. Já vou subir os teus slides, tá? Vou passar para ti, tá, doutora Ana Camila? Tá bom, obrigada. Boa tarde a todos, então. Eu vou focar mais no tratamento do choque, que é... Boa tarde a todos, então. Vou focar mais no tratamento do choque, que é um dos acontecimentos que pode acontecer na síndrome inflamatória multissistêmica associada ao COVID. Então, em abril desse ano, começaram a aparecer os primeiros alertas no Reino Unido de uma nova síndrome semelhante à síndrome de Kawasaki, que provavelmente estava associada ao Covid-19. Aqui neste artigo de maio de 2020, publicado nos Estados Unidos, traz uma revisão e mostra essa síndrome como podendo se apresentar de 3 formas, como uma doença de Kawasaki ou uma doença de Kawasaki associada ao choque, como a síndrome do choque tóxico ou como uma síndrome hemofagocítica. Essas síndromes elas podem ou não apresentar critérios para síndrome clássica e se elas têm a evidência da presença do COVID, então elas também são consideradas como uma síndrome inflamatória multissistêmica. Nesse mesmo artigo, traz essa figurinha que eu acho bastante interessante para a gente lembrar os critérios da síndrome, né, que nesse artigo se baseia no CDC, mas nós utilizamos no Brasil os critérios da OMS, que são crianças de 0 a 19 anos, associada a uma infecção recente ou passada pelo COVID, um quadro febril prolongado, junto com outras manifestações, que são as manifestações de pele, mucosa, manifestações gastrointestinais agudas, manifestações de coagulação, manifestações cardíacas. Então, e podendo ter hipotensão e choque. Nesse artigo publicado na França, em um único hospital, mostrou que 17 das 21 crianças, 81% delas necessitaram internar em UTI, 71% delas necessitaram utilizar drogas inotrópicas, 52% delas necessitaram de ventilação mecânica
e 100% utilizaram imunoglobulina. Já no Reino Unido, 58 crianças de 8 hospitais. Na Inglaterra, 50% precisaram de UTI, 47% utilizaram drogas inotrópicas. Então, aqui mostra a importância do ponto de vista de monitorar essas crianças, que elas podem ter uma evolução bastante desfavorável. No tratamento do choque, no caso da síndrome inflamatória multissistêmica associada ao COVID, não existe um protocolo específico. Nós vamos nos basear nos protocolos já existentes, que já utilizamos habitualmente nos nossos serviços de emergência e UTI. Aqui eu foquei mais no PAUS, no Pediatric Advanced Life Support, e no protocolo de sobrevivência à sepse do Instituto Latino-Americano de Sepse, que foi revisado no ano de 2019. Então, tendo suspeita dessa síndrome, nós temos que ficar alertas para os sinais de taquicardia, uma taquicardia inapropriada ou bradicardia em menores de 1 ano. Lembrando que, claro, outros fatores como agitação, febre, podem aumentar a frequência cardíaca, mas esse é um sinal importante que deve ser considerado. Taquipneia, o tempo de enchimento capilar, que é maior que 2 segundos, ou se o enchimento capilar estiver muito rápido, alteração do estado mental. Então, a criança que está muito irritada ou muito sonolenta pode refletir alterações de perfusão cerebral, então isso pode nos alertar para o estado de choque. Os pulsos periféricos diminuídos em relação aos centrais, as extremidades frias ou a presença de livedo, uma diminuição de diurese menor de que 1 ml/kh e a hipotensão. Sempre lembrando que a hipotensão é um sinal bastante tardio e que nós temos que tomar ações antes que a hipotensão se desenvolva para que o prognóstico seja melhor. Aqui traz uma tabela com as diferenças de acordo com a faixa etária de frequência cardíaca, frequência respiratória e de pressão arterial. A pressão arterial, entre 0 a 1 mês, a pressão arterial sistólica no percentil 5, abaixo disso é considerado hipotensão. Para 0 a 1 mês, menos de 60, de um mês a 1 ano, menos de 70, de 1 ano a 10 anos, 70 mais 2 vezes a idade em anos, e mais de 10 anos menor que 90. Então, a criança apresentando a pressão menor do que o percentil 5 da pressão sistólica é considerada com hipotensão. Hipotensão já é um sinal de choque descompensado. Na ressuscitação inicial, então, é muito importante a monitorização, evitando que as crianças tenham a progressão para a disfunção de múltiplos órgãos e parada cardíaca. Inicialmente, inicia-se com oxigenação, acesso venoso, os exames laboratoriais, os antimicrobianos se for suspeitado de infecção bacteriana concomitante, a ressuscitação hemodinâmica e o tratamento específico, como o Rodrigo já falou, com imunoglobulina e dependendo do fenótipo da síndrome apresentada, pode requerer AS ou não. A monitorização, sempre monitorizar a saturação de oxigênio, a frequência cardíaca, o estado mental, a temperatura e o débito urinário. Então, a oxigenação é objetivo manter uma saturação acima de 92%. Para isso, podemos utilizar uma máscara de oxigênio não inalante. Caso não seja suficiente, mesmo assim essa criança apresenta uma saturação menor que 92%, piora o desconforto respiratório ou deteriorização do estado mental, podemos utilizar CPAP, VNI ou, se disponível, um catéter nasal de alto fluxo. O catéter nasal de alto fluxo é um catéter que causa bastante aerolização e nos casos de COVID presente a gente deve evitar, mas não é totalmente proibida a sua utilização. Caso ainda esse suporte não seja suficiente, nós vamos progredir então para a intubação e colocar esse paciente em ventilação mecânica. Os acessos vasculares. Nos pacientes com quadro de choque, sempre deve ser obtido 2 acessos periféricos, não deve haver atraso nesses acessos e, caso não se consiga prontamente, pela dificuldade, pelos pulsos diminuídos, pode ser utilizado então a via intraóssea. Na ressuscitação volêmica, inicialmente se faz de 40 a 60 ml por quilo
em bolos de 20 ml por quilo em cada 5 a 10 minutos e se observa sinais de hipervolemia. Se a criança apresentar hepatomegalia, crepitação absoluta pulmonar, queda da saturação de oxigênio, um ganho maior que 10% do peso corporal, tem que se suspender a administração de fluido e iniciar o inotrópico. Na ressuscitação volêmica, em casos de paciente cardiopata ou se suspeitar de disfunção miocárdica ou em caso de recém-nascido, se administra de 5 a 10 ml por quilo em um tempo maior, em torno de 10 a 20 minutos. Nas drogas vasoativas, então, estão indicadas se depois dessa expansão inicial de 40 a 60 ml por quilo se mantiverem os sinais de disfunção cardiovascular. Se nós tivermos um choque hipodinâmico frio, é indicado iniciar a epinefrina na dose de 0,05 a 0,3 microgramas por quilo minuto. Se for um choque hiperdinâmico quente, está indicada a norepinefrina na dose de 0,1 a 1 micrograma por quilo minuto. Aqui nesse diagrama a gente mostra então que no minuto inicial, né, no momento em que se reconhece a alteração do nível de consciência e de perfusão, se inicia o oxigênio em alto fluxo e se estabelece o acesso venoso por via intravenosa ou intraóssea, de acordo com o Paus. Nos primeiros 5 minutos, se a gente não tem evidência de hepatomegalia ou crepitação, se faz 20 ml por quilo de bolo de solução salina e se reavalia a cada 20 ml por quilo se é a melhora da perfusão ou se houver a presença de roncos, crepitações ou hepatomegalia, a gente para e parte para a utilização dos inotrópicos. Sempre lembrando de corrigir a hipoglicemia e a hipocalcemia, que são fatores que podem contribuir para a disfunção do miocárdio. Se houver indicação, vai ser iniciado antibiótico. Se o choque for refratário ao volume, então, lá nos 15 minutos, nós já vamos iniciar a amina vasoativa, preferencialmente a epinefrina, no caso do choque frio, e vamos titulando até a recuperação da disfunção cardiovascular. A partir daí, já é importante que a gente tenha um acesso venoso central e para melhor monitorização do paciente. Inicialmente, a amina vasoativa pode ser administrada por via periférica, sempre diluindo a droga de 1 para 3 de soro fisiológico. Então, com o acesso venoso central estabelecido, a gente pode se basear na saturação venosa central de oxigênio. Se essa saturação venosa central estiver abaixo de 70%, com epinefrina, nós temos que considerar a utilização de milrinona. Se a saturação estiver abaixo um choque frio abaixo a pressão baixa, a gente utiliza a norepinefrina. E se tiver com uma saturação elevada, um choque quente, considerar o uso de vasopressina. Como diferencia choque quente e choque frio? No choque quente, a pele vai estar quente, com preenchimento capilar menor que 2 segundos, a perfusão em flush, taquicardia, pulsos periféricos, alteração do nível de consciência e uma oligúria menor de 1 ml por quilo-hora, e a pressão pode estar ou adequada para a idade ou hipotenso. E no choque frio, a gente já vai encontrar a pele marmórea e fria, com tempo de enchimento capilar prolongado, maior que 2 segundos, taquicardia, pulsos frios, alteração do nível de consciência, irritabilidade ou sonolência, oligúria, a diurese menor que 1 ml por quilo-hora, e a pressão pode estar adequada para a idade no início ou hipotenso. Os objetivos terapêuticos do nosso tratamento é manter a frequência cardíaca e a pressão arterial normais para a idade, com pulsos e perfusão normais, um tempo de enchimento capilar menor que 2 segundos, um estado mental normal, uma diurese maior que 1 ml por quilo-hora, um lactato sérico diminuído, déficit de base reduzido e uma saturação de oxigênio venosa maior que 70%. Então, é muito importante o tratamento precoce para evitar que haja uma evolução para a disfunção múltipla de órgãos e com isso parada cardíaca. Por isso, muito importante monitorizar e agir rapidamente nos quadros de choque.
para responder as perguntas se assim fizer necessário. Tá, obrigada, doutora Ana Camila. Eu vou passar agora os slides para o doutor Maurício, tá? É porque eu não consegui abrir. Então, boa tarde a todos. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite para participar dessa apresentação e ressaltando a importância do tema, porque desde que começou a pandemia, a gente jamais imaginou que pudesse passar por uma situação como essa que nós estamos passando no geral, e também jamais imaginaríamos que teríamos que lidar com uma doença que pudesse levar a alterações cardiovasculares, especificamente tão parecidas com a doença de Kawasaki, que a gente já tem um conhecimento já de bastante tempo, mas sempre com aquela questão do diagnóstico do Kawasaki, que era restrito àqueles critérios e as questões de estar quadro completo, incompleto, e agora surge essa doença trazendo novamente à tona a questão da vasculite, da alteração de coronárias, e de maneira tão significativa, tão importante. Então, o que eu vou me deter mais é na questão do coração nessa síndrome, né? Já que tanto o Rodrigo quanto a Ana Camila já falaram sobre as questões da doença no geral, então vou focar um pouquinho mais a parte cardiovascular. Por quê? No Kawasaki já existe muitos anos já de evolução e acompanhamento de pessoas que tiveram Kawasaki na infância e que hoje já são adultas e já se sabe os problemas que podem vir a acontecer ao longo do tempo. Agora, com essa nova doença ligada, associada ao Covid-19, como é que nós vamos saber como é que vai ser daqui para frente? Como é que essas crianças vão se tornar jovens? Quais são os fatores de risco que ela vai ter posteriormente para desenvolver doença arterial coronariana e poder ter complicações cardiovasculares graves? Então, isso são questões que ficam em aberto porque é muito recente, a gente não tem como prever isso agora. Bom, a partir do momento que começaram os primeiros relatos na Inglaterra das crianças que tinham síndrome inflamatória multissistêmica, e já começou, nós temos um grupo de cardiopediatras do Brasil, e a gente começou a ter essas preocupações e, eventualmente, depois algum outro caso que foi surgindo em vários locais do país, e isso levou a Sociedade Brasileira de Pediatria a elaborar, junto com alguns departamentos científicos da sociedade, elaboraram uma nota de alerta exatamente sobre essa doença e sobre a questão do manejo, do entendimento dela e do tratamento dessas crianças com mais propriedade com as informações que se tinha naquele momento. Então, foram departamentos de cardiologia, de infecto, reumato, terapia intensiva e emergência. Ressaltando que o de cardiologia e o de infecto tem representantes aqui do Estado. Na cardiologia sou eu, na infecto a doutora Haroldo Carvalho, que é infectologista. Então, desde abril, quando começou o relato dos casos, depois na América do Norte, depois na América Latina também, em crianças saudáveis ou com doenças pré-existentes crônicas, né, mas não era o mais significativo. Se viu que ao longo do tempo, qualquer criança na faixa etária que se viu depois que era mais prevalente, né, que é em torno de 7, 8, 9, 10 anos, não como o Kawasaki clássico, que é abaixo dos 5 anos, como o Dr. Rodrigo já ressaltou na apresentação dele, e desenvolveu uma doença tão grave, podendo precisar, como foi visto naquele trabalho da França, em 80% dos casos, tratamento em terapia intensiva. Então, assim, é uma situação que requer realmente hospitalização, porque a deterioração, como já foi colocado, ela pode ser rápida e pode ser fatal. Então, ela ocorre dias ou semanas após a infecção ou exposição ao coronavírus. Elas podem ter manifestações semelhantes à doença de Kawasaki ou choque associado com Kawasaki.
geralmente crianças escolares e adolescentes, critérios para a doença de Kawasaki completos ou incompletos, marcadores inflamatórios são mais exuberantes, ou seja, mais elevados do que no Kawasaki clássico, e importantes elevações dos marcadores de lesão cardíaca, que também não acontece dessa forma no Kawasaki da maneira que se conhece. As manifestações cardíacas geralmente ficam na esfera da disfunção miocárdica, causada ou por um stunning, por um atordoamento miocárdico, que levam à falência transitória da função, ou uma miocardite mesmo instalada, né, com um quadro um pouco mais prolongado e mais difícil manuseio, pericardite, dilatações e aneurismas coronarianos. Esse aqui é a grande preocupação dessas crianças que possam vir a desenvolver essas alterações, por causa do risco de posteriormente desenvolver coronariopatias. Hipotensão e choque também já foi comentado que pode acontecer na síndrome, e também quando tem alterações cardíacas, que seria o quadro de choque cardiogênico. As manifestações cardiovasculares acontecem em 80% dos casos das crianças com a síndrome inflamatória multissistêmica, em variados graus. Pode ser só uma miocardite, pode ser só uma alteração de função, pode ser só uma alteração das coronárias, pode ser só uma alteração do pericárdio, alteração de válvulas. Então, dependendo da gravidade e da situação que está ocorrendo no coração, ele pode ter ou não disfunções e manifestações clínicas diversas. O eletrocardiograma é importante na avaliação para se observar alterações de repolarização que possam sugerir isquemia, já que existe acometimento de coronárias, e arritmias que podem acontecer durante a evolução da doença como consequência até das alterações que ela provoca diretamente no coração, em eletrólitos, ou na saturação de oxigênio, todas contribuindo para poderem desencadear arritmias graves nesses pacientes. O ecocardiograma, já foi comentado também, ele é fundamental para avaliar essas crianças, porque permite essa avaliação apurada da função miocárdica biventricular, de derrame pericárdico, de hiperrefringência de artérias coronárias, que é um sinal, vamos dizer assim, precoce da arterite, da vasculite, ou dilatação ou aneurisma mesmo, dilatações acentuadas das artérias coronárias nas suas porções proximais. Eventualmente, ressonância magnética e angiotomografia pode ser necessária em alguns casos mais graves. Só para relembrar da doença de Kawasaki, as manifestações que ela geralmente apresenta são lesões cutâneas, né, tipo manchas avermelhadas no corpo, nas extremidades, com edema de mãos e alterações como essas que estão aparecendo nessas ilustrações. Alterações do lábio, com friabilidade labial, lábios ressecados e a língua framboesa, os olhos vermelhos, uma conjuntivite não secretora, uma alteração de irritabilidade da conjuntiva só, e mais tarde a descamação nas extremidades, que acontece então de 1 a 2 semanas depois da fase aguda. E quais são as características que diferenciariam, então, assim, de maneira bastante mais esquemática, a síndrome inflamatória e o Kawasaki? 3 chamam bastante a atenção. A idade média da síndrome de 10 a 11 anos, nos casos relatados até o momento. Kawasaki, 2 anos, muito menos crianças bebês. Acentuada dor abdominal, menos queixas gastrointestinais, muito menos no Kawasaki do que na síndrome inflamatória. Isso chama atenção, deve ser muito valorizado. Nos nossos casos do hospital infantil, que o último levantamento que foi documentado tinha 94 crianças, as queixas gastrointestinais representam praticamente quase nada dos sintomas. Então, isso aqui chama atenção. Então, nesse quadro atual de uma criança que tem qualquer suspeita desse síndrome, tem que ser pensado se ela tiver dor abdominal mais ainda. Miocardite, disfunção miocárdica e choque, mais característico da síndrome inflamatória multissistêmica, e no Kawasaki, mais as alterações coronarianas, mais prevalentes. E uma outra questão que chama um pouco a atenção é a linfopenia na síndrome, que não descrita no Kawasaki. Então, bastante atenção a esses detalhes da diferenciação entre um e outro, para saber se existe a possibilidade da criança estar apresentando síndrome inflamatória ligada ao Covid-19, ou se eventualmente ela está apresentando um quadro de Kawasaki e não tem nada a ver realmente com o coronavírus. Aqui exemplos de imagens
das coronárias, que é o que, tentando exemplificar aquilo que pode ser mais grave para as crianças depois ao longo do tempo, na evolução. Então aqui nós temos a aorta da raiz da aorta saindo da coronária direita, extremamente dilatada, uma dilatação tubular. Vocês imaginem que a coronária direita seria mais ou menos 1/4 a 1/5 desse diâmetro aqui, né? Então, esse achado é extremamente importante no ecocardiograma. Isso aqui é a aorta, a artéria coronária esquerda, o tronco da coronária esquerda e a descendente anterior, com esses aspectos saculares. Extremamente grave essa alteração, tem que ser tratada de maneira adequada para poder haver a regressão, que acontece em grande parte das vezes. Em algumas crianças pode não desaparecer esses aneurismas, pode se desenvolver estenoses coronarianas nesses locais, e isso predispor esse paciente a infarto agudo do miocárdio ao longo da sua vida de maneira muito mais precoce do que se imaginaria num paciente com uma doença arterial coronariana de outra etiologia, como a aterosclerose. Aqui, novamente, a coronária esquerda, bastante dilatada, com aspecto também sacular. E aqui o tronco da coronária muito dilatado, e aqui a circunflexa, né, saindo da coronária bem fina, e aqui a coronária esquerda muito dilatada. Igual também. Bom, o tratamento, a partir do momento que se diagnostica alguma alteração cardiovascular ligada à síndrome, automaticamente já está preconizado o tratamento com imunoglobulina. Para aquelas formas de doença de Kawasaki, critérios completos ou incompletos, que ainda não se tem, só tem um diagnóstico preliminar, igualmente, né, deve ser tratado com imunoglobulina. A dose é de 2 gramas por quilo, infusão de 12 horas, como já foi comentado. A dose máxima é importante se colocar, porque como são crianças maiores, de 10, 11 anos, 9, o peso é maior e automaticamente as doses de hemoglobina podem ser muito grandes. E o que se preconiza é não se passar de 100 gramas na infusão. No caso de ser refratário, que pode acontecer que não responda, a primeira pode ser repetida em dose igual, de 2 gramas por quilo, infusão também de 12 horas, ou em caso de recorrência da doença, em que há uma defervescência do quadro inflamatório e da febre, e posteriormente, depois de 2, 3, 4 dias, o retorno da febre e do quadro de atividade inflamatória ativa novamente. E isso está nos mostrando que não houve uma resposta total da hemoglobina administrada, que ela deve ser repetida antes de se pensar em outras terapêuticas. Bom, corticosteroides têm indicação nos casos graves ou que sejam refratários à imunoglobulina. Então, seria uma opção terapêutica para aqueles casos que estão sendo difíceis de manusear, de manejar, em que a gente vai ter essa opção, e as doses já foram colocadas também anteriormente. São doses que, para situações graves ou de refratariedade, geralmente se faz pulsoterapia, com dose de 10 a 30 miligramas por quilo por dia, de 1 a 3 dias, e depois uma dose de manutenção de 2 miligramas por quilo por dia, por 5 dias, e depois a redução gradual por 2 a 3 semanas. Suporte inotrópico, se houver instabilidade hemodinâmica, se houver choque, né, vai ser necessário em parte dessas crianças, mais até na síndrome multi-inflamatória multissistêmica. Recomenda-se ou dobutamina ou milrinona. E se houver hipotensão, adrenalina, que seria a droga de escolha nas doses já, inclusive, relatadas pela doutora Ana Camila. E outros imunomoduladores que podem ser necessários, caso não haja resposta a esse tratamento inicial com a imunoglobulina e com corticosteroides, e o manuseio e a evolução estão sendo difíceis e a evolução ruim. Então, o preconizado que foi utilizado em alguns países do mundo que relataram esses casos é a anakinra, ou canakinumab e tolicilizumab. Todos eles têm um efeito anti-interleucina. Os 2 primeiros é anti-L1
e o terceiro para anti-IL-6. Só que não se tem ainda, até o momento, nenhum estudo, nenhuma avaliação de riscos e benefícios desses medicamentos estabelecido nessa faixa etária. Então, se caso surja alguma necessidade de fazer essa opção terapêutica, ela deve ser embasada e ser compartilhada com um reumatologista que está acostumado a utilizar esses medicamentos em outras situações da sua especialidade, que nós não temos essa vivência com esses medicamentos. E, se tiver um estudo clínico amparado pelo Comitê de Ética e Pesquisa Local, para salvaguardar eticamente a utilização, isso deve ser pesado também para ver realmente se vai se utilizar ou não esse tipo de medicação. Mas foram muito poucos casos que precisaram eventualmente utilizar de maneira secundária esse tipo de terapêutica. Anticoagulantes, eu ressaltaria o ácido acetilsalicílico, que sempre é utilizado quando a criança tem alterações de coronárias. Ele pode ser utilizado em dose anti-inflamatória no período inicial, ou se ele tiver plaquetose, acima de 450 mil plaquetas, está indicado o uso de ácido acetilsalicílico. A dose inicial de 30 a 50 miligramas por quilo por dia, e depois reduzida com uma dose antiadesiva plaquetária de 3 a 5 miligramas por quilo dia, com máximo de 80 miligramas por dia de manutenção. Essa dose deve ser mantida até a normalização das plaquetas e a confirmação de normalização das coronárias pelo eco de 4 semanas após devolução. Não deve ser utilizado o AS se as plaquetas estiverem abaixo de 80 mil, pelo risco de sangramento já inerente à plaquetopenia. Então, a terapêutica de imunoglobulina com aspirina, ácido acetilsalicílico, ela é tradicional como ela é no Kawasaki, já conhecida de muitos, transpõe para essa situação da síndrome inflamatória multissistêmica, que tem manifestações cardíacas similares também ao Kawasaki, como é a arterite coronariana. O uso de enoxaparina ou a heparinização, ela fica restrita a algumas situações específicas, por aneurismas gigantes de coronária, que pode ser mantida por um tempo indefinido a princípio, até que a criança tenha alta e seja acompanhada para ver a evolução desses aneurismas. Em caso de trombose ou de fração de ejeção do ventrículo esquerdo abaixo de 35%, a heparinização deve ser mantida por pelo menos 2 semanas após a alta hospitalar. Vai depois ver se vai se substituir por um outro tipo de anticoagulante, por quanto tempo vai se utilizar ao longo do tempo na evolução desses pacientes. E, como eu disse, são casos mais recentes que, se não se tem um tempo de evolução tão longo de acompanhamento, e não se sabe exatamente como cada uma dessas crianças vai evoluir ao longo do tempo. Bom, resumindo, a síndrome inflamatória multissistêmica em pediatria é uma nova condição clínica muito grave, potencialmente fatal e temporalmente relacionada à Covid-19, frequentemente associada à presença de choque e necessidade de suporte em UTI pediátrica, com drogas vasoativas, imunomoduladores e anticoagulantes. Então, eu ressaltaria aqui o uso da imunoglobulina essencial para as crianças que tenham essa suspeição e agora as formas incompletas pelo quadro dessa doença estar associada à Covid. É mais fácil tomar uma decisão de que há essa suspeita configurada desse tipo de situação do que quando nós temos uma criança de baixa idade com uma suspeita de Kawasaki, mas que não tem todos os critérios e que ela tem a forma incompleta. É muito complicado, às vezes, fechar o diagnóstico com um ecocardiograma normal para uso da imunoglobulina. E ao longo do tempo se viu que existem muitas formas incompletas de Kawasaki. Então, provavelmente, nesse grupo de pacientes da síndrome inflamatória multissistêmica, também se vai ter, eventualmente, pacientes que não vão fechar todos os critérios, não vão ter todos os dados realmente certinhos para poder fechar de maneira bastante preliminar, precoce, esse diagnóstico. Mas a suspeição, nos momentos atuais da pandemia, com o Covid podendo desencadear esse tipo de manifestação, não se pensaria 2 vezes em tratar esses pacientes da maneira mais eficaz possível com esses medicamentos. E o ácido acetilsalicílico, de maneira tão importante quanto, para quando tem as manifestações
cardiovasculares, no caso nosso da cardiologia pediátrica. Muito importante esse tratamento para evitar complicações coronarianas agudas nessa fase inicial da doença. E mais estudos vão ser necessários para poder se ver a base fisiopatológica dessa síndrome, otimizar tratamentos e quais as sequelas em médio e longo prazo dessa síndrome na vida dessas crianças e adolescentes. E após a alta, essas crianças deverão ser sistematicamente acompanhadas, particularmente aquelas com cardiopatias, com aneurisma de disfunção miocárdica, de maneira muito rigorosa, muito próxima, e as outras situações como pneumopatias, doença renal aguda, trombose, neuropatias, que vão merecer tanta atenção quanto, mas o coração vai a uma suposta evolução para a cronicidade da doença arterial coronariana e colocar esses pacientes sob risco após a fase inicial ou após a adolescência para fatores de risco próprios da idade adulta, como a hipertensão, diabetes, dislipidemias, obesidade e tudo mais que a gente já conhece como fatores de risco para a doença arterial coronariana. Essas são as referências que são da nota de alerta da Sociedade Brasileira de Pediatria, que foram utilizadas para a elaboração. E, mais uma vez, então, obrigado pelo convite, obrigado pela atenção de todos e estamos à disposição para dirimir dúvidas, se por acaso houver. Doutor Maurício, doutora Ana Carolina e doutor Rodrigo, no momento não teve nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, tá? Se vocês quiserem dar mais uns minutinhos ou quiserem finalizar, fiquem à vontade. Na verdade, no hospital, pelo que eu vi de relato lá, até acompanhando o grupo do corpo clínico, foram 2 casos de inflamatória multissistêmica na UTI. Na UTI foram 2 casos, mas no hospital... 2 casos, né? Na verdade, o que aconteceu, por exemplo, fui eu que notifiquei os 3 casos, só que só 2 conseguiram fechar, né? Porque um dos casos tinha uma história de talvez ter um parente que tinha Covid, né? Então não conseguiu fechar que teve infecção pelo Covid. Mas foram. Do início do ano até agora, doutor Maurício, no hospital infantil, o que a gente observou, por exemplo, foram essas 2 crianças que tinham critérios de Kawasaki incompletos, mas outras 2 crianças que também tiveram doenças de Kawasaki, que a gente estava acompanhando lá na infectologia, né? O que chama a atenção num dos casos que foi para UTI, um deles foi assim, ele foi até atendido antes no hospital e assim, me ligaram, eu estava de sobreaviso no hospital, me ligaram, porque realmente o que a gente viu foi uma rápida deterioração. A criança entrou, foi avaliada muita dor abdominal, tem lugares, por exemplo, que a casuística fala em 50%, acompanha isso, né? E o que chamou a atenção foi isso, a criança foi fazer uma hidratação e de repente precisou de UTI e usar droga vasoativa, né? Então, eu acho que tem uma pergunta ali da doutora Sônia, queria ver a dose de imunoglobulina, dose máxima de imunoglobulina, doutor Maurício, se eu puder 100 gramas. comentar. 100 gramas é o preconizado pelo que se tem atualmente de relato de tratamentos, né? No máximo 100 gramas por paciente. Então, se o paciente tiver mais que 50 quilos, ele vai fazer só 100 gramas, não vai fazer, se tiver 60, não vai fazer 120. Ele faz 100 gramas, que é a dose necessária, máxima e eficaz. Não precisa ser mais do que isso. Até porque tem muito volume em imunoglobulina, né? Então acaba se, como o paciente está eventualmente até com instabilidade hemodinâmica, dificuldade em manejo de volume, alguma alteração, tem que ter mais cuidado até com esse volume que vai ser administrado. Então deve ser levado isso em consideração também. No hospital, os casos que nós manuseamos desde ao longo dos anos, desde 1989, né, que foi o nosso primeiro caso aí no hospital, nós sempre tínhamos como patamar 80 gramas. Mas é porque agora, como esse síndrome está afetando crianças de mais idade, com mais peso,
acabou se colocando como ponto de corte esse quantitativo de 100 gramas, então. O senhor sabe, por exemplo, a dose máxima do AS na fase aguda, doutor Maurício? Até 4 gramas. É o preconizado para utilização, né, fazendo aquela dose de 30 a 50, né, pode-se chegar ao máximo de 4 gramas. Isso é para qualquer faixa etária dentro da pediatria, é utilizado isso para febre reumática, por exemplo, né? Então, isso também pode acontecer para a fase inicial. Assim que as provas de atividade, assim que baixar a febre, as provas de atividade inflamatória normalizarem e não tiver mais alteração de coronárias, automaticamente ele passa para a dose de manutenção antiagregante plaquetário, que é de 3 a 5 miligramas por quilo por dia. Então, é só naquele período inicial, né, que se faz a dose plena, como anti-inflamatória mesmo, né? Depois é que ela passa para a dose antiadesiva plaquetária. Perfeito. Eu vi que tem algumas perguntas ali. Uma delas, talvez eu vou tentar responder, que é falando sobre a coleta do PCR, o teste sorológico. Essa síndrome inflamatória multissistêmica, como eu tinha dito, ela pode ser em vigência da infecção pelo SARS-CoV-2, né, como pode ser posteriormente, né? O Brasil utiliza os critérios da Organização Mundial de Saúde, mas, por exemplo, o CDC ele classifica que essa síndrome você pode ter até 4 semanas depois de ter feito a infecção, né, pelo SARS-CoV-2, ou seja, você ter tido Covid. Então, muito vai depender da história, né? Então, se a criança teve... Normalmente, a gente preconiza fazer o PCR, que é uma das indicações, entre o 3º e o 7º dia do início dos sintomas do COVID, né? Da infecção por SARS-CoV-2. Você pode até, às vezes, estender isso. E, posteriormente, né, o que a gente faz é o teste sorológico, né? O CDC, por exemplo, essa semana fez algumas considerações sobre RT-PCR e sorologia, e eles estão realmente querendo deixar reservados os testes sorológicos somente para essa síndrome inflamatória multissistêmica. Tem mais algumas perguntas ali. A doutora Ilha está perguntando se a imunoglobulina sempre tem que ser feita em 12 horas. E se alguma das crianças acometidas chegou a ter aneurisma de coronária. A gente respondeu ali, né? No hospital, eu sei que nas crianças teve derrame pericárdico, que teve, né, evidências de pericardite, pelo menos nos 2 casos que a gente teve, né, mas foram mais lesões diferentes, assim, né, do que teve, né, teve, assim, mas também teve, além numa das crianças, além de aneurisma, teve também derrame pericárdico, que eu tive que notificar essas crianças. Posso falar? Por favor, Sunil, agora que eu vi que você estava. Boa tarde. Oi, boa tarde. Eu só queria até responder a Ilha no chat. Nós tivemos uma criança com aneurisma de coronária, mas não foi uma criança que apresentou o quadro de SIM pediátrico aqui em Florianópolis. Foi uma criança que apresentou esse quadro em outro estado, inclusive um estado da região norte do país, e naquele momento não foi pensado nesse diagnóstico. Só posteriormente a criança foi encaminhada para um cardiologista lá, que fez o diagnóstico da anormalidade coronariana. E essa família veio para Florianópolis, porque tinha alguma referência aqui, e pela dificuldade de fazer o acompanhamento em serviço de cardiologia na região. Então, na verdade, o único caso que a gente teve, que eu saiba, com alteração de coronária, com dilatação importante, foi esse caso, mas que veio de outro estado do Brasil. Tem uma pergunta aqui da Ilha também sobre a imunoglobulina. O tempo de infusão deve ser feito sempre em 12 horas. Na verdade, assim,
existia uma certa variabilidade em termos do tempo de infusão da imunoglobulina para Kawasaki. Mas agora, com essa questão dessa síndrome no mundo inteiro, pelo menos está se tentando padronizar esse tempo de infusão também. Então, o estipulado agora, né, nessa nota de alerta, no manejo, é de 12 horas. Tanto por questão da administração volumétrica mesmo, tanto também pela infusão da própria imunoglobulina, que é o imunobiológico, né, que pode ter reações adversas, pode ter que não deve ser feita de maneira acelerada, deve ser de maneira mais controlada. Então, atualmente, o preconizado é que se corra em 12 horas a infusão da imunoglobulina. Eu estou assim, fazendo... Posso Desculpa. fazer só um comentário? Eu até estou fazendo alguns comentários por eu ter participado diretamente da organização desse evento. E eu vi que alguém, não sei se alguém da DIV pode falar sobre isso, está perguntando se todos os casos suspeitos devem ser encaminhados para o Hospital Infantil Joana de Guzmão. A princípio, não, existe um sistema que está sendo organizado junto com o sistema de regulação do Estado. A orientação é que se entre em contato com o sistema de regulação e, dependendo da região onde esse paciente se encontra, ele vai ser encaminhado para um serviço de referência que tenha os requisitos mínimos necessários para o tratamento, como foi colocado até então. Não sei, eu acho que talvez fosse importante alguém da vigilância até complementar essa informação. A Márcia, a colega, perguntou qual é o número de crianças com síndrome no Brasil. Até o último levantamento que nós tínhamos, tinha 71 crianças no Brasil e 340 crianças no mundo. Então, a população aqui no Brasil é bastante grande, mas o que vai facilitar o cômputo desse quantitativo mesmo é a notificação da ALDA. Lembrando que os casos devem ser notificados via REDCap, né, para que o Ministério detenha essas informações e, a partir do conhecimento desses casos aqui no Brasil, se possa novamente revisar os protocolos de manuseio, diagnóstico e tratamento. Né? Então, provavelmente esses números devem vir a se modificar, tanto no Brasil como no mundo, até porque ocorrem até 4 semanas depois da exposição, após a doença. Então, todos os casos que estão tendo agora vão ter mais 4 semanas pela frente que potencialmente poderiam ainda desenvolver, e mais esses meses que a gente vai ter pela frente, provavelmente, da pandemia ainda. Tem uma informação que o fluxo de referência está sendo visto pela Superintendência de Regulação. Tem essa pergunta de se o infantil é referência, né? Isso vai ser estabelecido ainda, então, né, para ver qual é o fluxo que vai se fazer quando tiver os casos para serem tratados. Acho que não tem mais perguntas, então... Não, né? Podemos encerrar, né? Acho que sim. Então, bom, obrigado ao Rodrigo, Sônia, obrigado pelo convite também para participar da apresentação. Ana Camila, eu não estou vendo aqui, mas se ela estiver escutando, então obrigado também. Sim, e foi uma excelente oportunidade de poder falar sobre esse assunto que está tão premente, tão necessitando de informações. Né? E a gente está aprendendo todos os dias, porque todo dia tem alguma informação nova. Então, talvez mais à frente até mereça uma revisão de algumas coisas, mas no momento que nós tínhamos de informação, era isso que a gente passou. Com certeza, todo dia está saindo publicações novas sobre esse assunto e cada vez descobrindo mais todo dia tem alguma coisa, então realmente é uma atualização instantânea, né? Tem que estar sempre atento. Doutores e doutora,
O pessoal está parabenizando pela ótima aula. A Lia da DIV também, obrigado, parabéns, foi ótimo, ela falou. Colocaram algumas informações aqui no chat, parabenizando a todos pela aula de hoje, tá? Obrigada também pela apresentação. Foi ótimo, também acompanhei, muito bom. Obrigada. Obrigado também. Tchau, tchau. Até mais, tchau. Tchau.